Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui a terça-feira acompanhando as informações, notícias do Flamengo, informação sobre Michael, muita gente cravando, a volta dele ao Flamengo. Vamos acompanhar aqui as informações, a verdade, sobre Michael no Flamengo. Deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Olha só, André, a sequência que tem o Flamengo nesse período. Grêmio em casa, quinta-feira o jogo, aí Furacão fora, Bahia em casa, fora, Fluminense e Juventude, Cruzeiro em casa, Galo fora de casa, uma maratona e sem alguns jogadores que são importantíssimos. É a hora de ver se esse elenco realmente se resolve, não importa a situação, André? Né? Vamos falar sério, por um período aí que pode ser longo, é a hora de ver como o elenco vai responder. Mas, de certa maneira, é uma injustiça já começar a cobrar o grupo de jogadores do Flamengo, tirando aqueles que foram para as seleções, e principalmente a comissão técnica, para encontrar de novo um time que jogue de acordo com o potencial do Flamengo, que faça as atuações que a torcida espera ver do seu time, depois que, na última impressão, na última imagem, o jogo contra o Vasco, com os jogadores ainda, em campo antes de se apresentarem às seleções sul-americanas, o Flamengo mostrou um nível finalmente compatível com o seu potencial técnico. Então agora vai começar uma fase que é muito difícil para o Tite e para as pessoas que trabalham com ele, porque ele vai ter que achar um outro time e esse time vai precisar continuar vencendo. Porque as coisas não vão esperar os jogadores da Copa América voltarem para que o Flamengo possa se recompor de novo. Então, assim, o que mais vai ser testado agora, além da capacidade técnica dos jogadores que continuam ali trabalhando diariamente, é o potencial do time de se reencontrar com esses novos nomes e continuar jogando bem, não necessariamente no patamar de atuação que foi a vitória por goleada sobre o Vasco, mas de acordo com o potencial do Flamengo. Eu queria te ouvir também sobre esse tema, André. Pensa o seguinte, o torcedor esperou muito por ver um Flamengo mais arrumado, mais confiante, mais organizado. Bateu naquele fundo do poço, o empate com o Amazonas, aliás, vitória apertada com o Amazonas, a derrota para o Palestino, ali realmente um burburinho. E o Tite achou soluções, com o que tinha de melhor, ele achou soluções. Então o Flamengo já há algumas semanas vem jogando muito bem. Mas este time que vem jogando bem não vai existir pelo próximo mês. Exato. Por quê? Você está falando, possivelmente, do que é todo o setor central do meio-campo do time fora. Então, quando você fala em Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, considerando o Everton, Cebolinha, o Jefferson atuando mais pelo lado, você vai ter que remontar esse setor. E, teve esses últimos dias para trabalhar, para treinar, mas dentro de jogo você vai ter que ver ainda como isso vai funcionar. Tem ótimas peças ofensivas, tem um jogador que consegue produzir gols hoje de qualquer jeito, que é o Pedro. Tem o Everton que desequilibra jogos e continua aí à disposição ainda com a capacidade de fazer isso. Tem, mas o coração do time é o meio-campo. E esse era o setor que estava fazendo o Flamengo voltar a se comportar como um time capaz de controlar qualquer jogo. Então eu acho que esse que é o principal desafio e talvez até que isso se acerte, fique um ponto ou outro aqui pelo caminho, mas eu acho que é um novo processo, pelo menos para esse mês, Ô André, é óbvio que alguns jogadores que vão ficar fora são jogadores que só não jogariam por lesão ou por uma administração ali de calendário muito pesado, são incontestáveis. Essa é a chance para alguns que têm minutagem mais baixa aparecerem. Você acha que é isso? A gente vai ver alguns rostos esquecidos dando as caras. Porque a comissão técnica vai ter que encontrar os papéis, Eu não sei o que o Tite pretende fazer, mas eu tenho certeza absoluta que ele não começou a pensar isso na semana passada, Porque, evidentemente, a comissão técnica se preparou para o momento, imaginando e tendo até informações que a gente não tem sobre as possibilidades de convocação dos seus jogadores. Não sei se a comissão técnica esperava, por exemplo, que nenhum jogador brasileiro fosse convocado pela seleção do Dorival Júnior para jogar a Copa América, De novo, aí talvez houvesse uma informação um pouco mais privilegiada de que não iria ninguém, porque a comissão técnica da seleção estava pensando de um outro jeito. Então eu estou dizendo com isso que o Tite e os seus auxiliares estão pensando nesse Flamengo durante a Copa América já há muito tempo.
Não acho que vai haver mudança de jeito de jogar agora que uma determinada plataforma foi encontrada. Então o Tite deve estar procurando e treinando e experimentando os jogadores que podem fazer esses papéis. Provavelmente não com a mesma qualidade daqueles que saíram, mas nós podemos ter boas surpresas, por que não? São jogadores capazes, talentosos, merecem estar no Flamengo, merecem jogar, agora chegou a hora da oportunidade deles. A gente ouviu ali o Tite naquele vídeo. Carismático, Tite, influenciador, hein? Oportunizar, é um momento de oportunidades. Bertozzi, a gente sabe que a torcida do Flamengo, até pela qualidade do elenco, é bastante exigente, costuma ser ruidosa quando as coisas não se passam bem e não se passar bem, às vezes é uma vitória de 1-0 sem show. Isso às vezes é o não passar bem do lado da Gávea. Você acha que vai haver uma tolerância por compreensão do momento ou não? Tem que haver. Mas como você fala de Flamengo, ela tem que ser acompanhada por resultado. Então talvez você não veja o time brilhante como foi em alguns dos últimos jogos, especialmente na goleada sobre o Vasco, mas tem que ver um time que seja capaz de competir para arrancar os resultados, mesmo quando a atuação não for tão boa assim, porque a tabela do brasileiro não vai esperar, né, pelo final da Copa América, pela volta dos jogadores e infelizmente, para o torcedor, o Uruguai, por exemplo, do Arrascaeta e do De La Cruz, é uma seleção que, se der a lógica, bate semifinal no mínimo. Então ela fica todo o período de Copa América nos Estados Unidos. Mas eu acho que aquela fase de bode, que o Tite era vaiado antes dos jogos, ela claramente passou. Então, assim, os próximos jogos do Flamengo, você não vai ver esse cenário do Tite ter o seu nome vaiado na escalação. Eu acho que essa fase de trégua, pelo menos, e desse voto de confiança do torcedor para o trabalho já foi recuperado. Vamos seguir aqui. É melhor a gente usar o pra frente mente, porque se usar o pra trás mente pra fazer essa análise, dá uma complicada na vida do Flamengo. O Flamengo não costuma ir tão bem assim na altitude. A gente tá vendo os jogos em La Paz, tá? Pegamos só o recorte de La Paz, né? De onde vai jogar com esses possíveis adversários. 83, 2014 e 24zinho. Dá uma olhada você aí. Não, complica. Se for olhar para isso aí, para esses números... Agora eu vou ficar no atual. Como foi esse jogo lá que o Flamengo perde? O Tite mescla o time, poupa alguns jogadores, né? Tinha jogadores sentindo mesmo, tinha problemas físicos, tinha problema de contusão. Depois, mais à frente, foi comprovado isso. Então, ele sofreu muitas críticas, cobrança, né? Assim... bem exageradas, assim, acho que muito forte. Se cogitou até, muita gente, já se perder tal jogo, se perder, que poderia se complicar, que tinha uma sequência contra Corinthians, a própria Libertadores, mas emenda vitórias, consolida o trabalho. Acho que o Flamengo está muito melhor nesse momento, muito melhor preparado, né, para enfrentar essa altitude, para ir para esse confronto. No jogo de volta, se a gente for pensar também, enfiou 4, né? Perdeu lá, mas quando pegou o Bolívar aqui, meteu 4. Então, assim, o problema é que decide lá. Então, tem uma responsabilidade, uma pressão de fazer um ótimo jogo em casa e conquistar um resultado bom em casa. Você construir uma vantagem boa em casa. Fórmula. Se isso não acontece, o jogo fica muito mais complicado lá. Essa pressão aumenta. E o fator altitude, claro, não é só pro Flamengo, não. Todo mundo que vai lá sofre mesmo. Eu vou falar um negócio pra você. Contra o Strongest, apesar dos dois terem feito 10 pontos, o Flamengo também faria o segundo jogo fora, porque o Strongest foi primeiro do grupo e o Flamengo foi segundo. E aí eu acho que tem a pegadinha da altitude. 2-0 em casa, 3-0 em casa. Vou até estender um pouquinho. Você não tem garantia nenhuma na altitude. Muda a logística. Vai antes. Era melhor pegar o Grêmio? Não, digo, vai antes. Porque esse negócio, ou você chega no dia, ou você chega... Vai antes, fica lá. Não, você acha... Desculpa, Sila. Você acha... Dani, você acha que se o Flamengo meter 2-0, 3-0, não é uma boa vantagem? Para jogar a volta na altitude, 2-0, não consigo ver essa Coca-Cola toda, não. 3-0 eu acho que já garante. Já me serve. 2-0. 3-0 melhora. Eu já falei pra vocês que o primeiro jogo eu vou ver assim. Tá, aí fez 2-0 no primeiro jogo.
O segundo jogo você vai ver como. Não vem com essa resenha. Não vem com essa resenha, não. Primeiro jogo eu tô lá. Tá bom, aí acabou o primeiro jogo 2-0. A volta na altitude você vai ver como. 2-0? 2-0. Já me serve, tô alinhado, ó. Tô arrumado. 2-0? Eu tô querendo. A volta 3.600. 2-0 pra esse time do Flamengo? Você acha que o Flamengo não vai jogar na altitude? Ô, gente, tem altitude. Completo, né? Tem altitude, mas os caras não vão jogar. Não vão jogar assim. Não vai jogar 11 contra 8. Não é isso. Tem altitude, são 11 contra 11. Não é que o time vai jogar com 8, 6. Não, porque não pode, 6 não pode. 8, não vai jogar. 9 contra 11, não é isso não, gente. Que a bola 11 voa, contra 11. voa, hein? Sim, a bola tem velocidade. Vocês jogaram lá, você fez eliminatória lá, o Zinho fez eliminatória lá. Eu já fui lá, fiz final de Copa América lá. Eu nem sei quantas vezes eu fui para La Paz, eu perdi a conta. Mas faz parte da vida da gente. E os caras vão ter que entender isso. Poxa vida, vai faltar o ar? Vai faltar o ar. Você vai respirar, não vai vir? É verdade. Você vai dar uma bola pro cara do lado, a bola vai lá embaixo, você não consegue. É igual quando o Silas jogava no campo do Serra Dourada. O goleiro batia o tiro de meta, a bola não chegava no meio campo. O Serra Dourada tinha 120 metros de comprimento. A bola não chegava no meio campo, Zinho? Pergunta pro Silvio. Não chegava. Eram 120 metros. Agora os campos são padronizados. Dito isso, o Flamengo 105. passou pelos dois na altitude. É isso que você está dizendo? Quer dar placar logo? Não, deu sorte que eu tenho que fazer um intervalo. Flamengo, Guarda pra depois. A pergunta que eu mais recebi ao longo de toda a segunda-feira é: o Michael vai jogar no Cruzeiro ou no Flamengo? Nas últimas horas, muitas especulações e gente afirmando que o Michael está fechado com o Flamengo e com o Cruzeiro. Informação que eu tenho de que não há acordo com nenhum dos dois clubes. Um site árabe chegou a dizer que o Flamengo pagaria 8 milhões de euros para contratar o Michael. Nenhuma possibilidade disso acontecer. O atacante de 28 anos de idade tem contrato com o Al Hilal somente até janeiro do ano que vem. A partir de agosto já pode assinar um pré-contrato. Não há necessidade de uma compensação financeira desse tamanho. Em relação ao Cruzeiro, ao longo da tarde, muita gente cravando que ele acertou salários com o Cruzeiro. Informação que eu obtive de uma pessoa super importante do Cruzeiro é que a negociação é das mais complexas. O Michael ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês livres de impostos no Al Hilal. E tem um grande defensor dentro do clube para a renovação do contrato, Jorge Jesus. O problema do Michael é a questão dos estrangeiros. O time dele tem 8 gringos, que é o limite máximo permitido. Para piorar, o Neymar fica à disposição a partir de setembro e vai ocupar uma das vagas. Então há dentro do Al Hilal a intenção de abrir mão do Michael. Ainda que ele saia do clube e o Jorge Jesus perca essa disputa, porque o JJ quer a manutenção do Michael, ele tem propostas de outros clubes da Arábia Saudita. Vou citar um, o Neom, que acaba de subir da terceira para a segunda divisão do futebol saudita. Os caras estão construindo uma cidade no meio do deserto, essa cidade vai chamar Neom, e esse time que tem o investimento do príncipe Mohammed bin Salman será um dos clubes que mais vai investir no mundo. Romarinho já foi contratado, e a ideia do Péricles Chamusca, que é o técnico do time, é ter Romarinho e Michael. O Péricles vai deixar o Al Tauan para ir para lá? Quarto lugar da primeira divisão, com um investimento muito menor do que todos os outros. Ele vai sair do já aceitou, já virou técnico desse time que subiu da terceira para a segunda divisão. Romarinho é o primeiro reforço e a busca por outros nomes importantes, entre eles do Michael. Péricles fez uma campanha brilhante, orçamento infinitamente menor do que os 3 anteriores e foi quarto colocado no campeonato, podendo inclusive estar na grande Champions árabe, que com certeza vai ser muito interessante, só que ele não vai estar, porque ele já aceitou, então. Já fechou. E o Romarinho é o primeiro reforço do time dele. Então, o Michael tem grande probabilidade de ir, porque o Péricles tem muita força em relação aos jogadores brasileiros lá no mundo árabe. O pessoal colocar aí, o Mendel trouxe na reportagem, falando dos brasileiros na Libertadores, até para a gente mostrar um pouquinho do que tem sido o domínio brasileiro dentro da competição, né? Nas oitavas da Conmebol Libertadores desde 2017. Nas oitavas de final, 6 times brasileiros desde 17, esse ano já são 7 equipes. E aí, à exceção de 2018, em que o River Plate da Argentina foi o campeão, brasileiros levaram o título. Em 17, o Grêmio, depois Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Muitos brasileiros na fase de oitavas de final, Brasil campeão nas últimas edições, enfim, trazendo um pouco do que é esse domínio. E vamos ter 2 confrontos brasileiros nas oitavas, além de Palmeiras e Botafogo, agora definido esse Grêmio e Fluminense. Em quartas a tendência é de ter mais também. De ir encontrando também, sem dúvida. Tá virando a Copa do Brasil. Até por... E a gente fala isso desde o sorteio, enfim.
o nível financeiro, assim, de investimento, de realidade, até dos países, de uma maneira geral, economicamente, é surreal, assim, de verdade. Com todo o respeito a todo mundo que não fez mais que obrigação. E isso vai ser algo que, se a Conmebol não pensar no desenvolvimento de outros países, vai ser algo que vai ser recorrente. E a maneira como a gente tem crescido a nível de investimento, porque assim, a gente está falando de jogadores, a gente tem um exemplo do Fabrício Bruno que preferiu ficar aqui do que jogar a Premier League. Olha o nível de, a gente está falando de salário de jogador, do quanto... Eu acho que ainda pagar bons milhões de euros para trazer alguém, eu acho que ainda são poucos clubes. Ainda você conta nos dedos Flamengo, Palmeiras e Atlético, talvez. Que também, financeiramente, está tão arrumado, não. É porque tem muita gente por trás. Mas, assim, questão salarial... Gente, eu vou falar, uma folha do Flamengo deve pegar e pagar 3 grupos de uma Libertadores, assim. Sim. Tranquilamente. Então, é um abismo. Pra gente é ótimo, porque a gente vai deitar em todos mesmo. E a gente fez uma fase de grupos, assim, que ninguém foi brilhante, dominante, não. E mesmo assim, passamos com sobra. Para nós brasileiros é bom, a gente vai estar sempre com torcidas vibrando e almejando o título. Mas, esportivamente, eu acho terrível isso. Acho ruim. Nem Boca e River tem mais o mesmo nível que a gente para disputar em grana. O que tem acontecido são clubes menores, até de centros que não são tão fortes, se organizando em gestão e conseguindo ali na organização bater um pouco de frente. Clubes que, o próprio Peñarol, um time que vai ter dificuldade porque marca muito forte, vai baixar o bloco. Mas em qualidade em jogo jogado, eu, por exemplo, tenho falado muitas vezes, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores. Mas muito mesmo, em nível técnico, qualquer jogo que você vai fazer fora em casa é pedreira. Então é algo que eu acho que a Conmebol tem que se atentar. É bom pra gente brasileiro, a gente fica se gabando. Mas pro desenvolvimento do futebol sul-americano é muito ruim. E a gente fala também, não só sobre os jogadores, né? A gente fala sobre esse movimento de mercado de treinadores. O que o Palmeiras faz com o Abel, o Flamengo entrando forte para trazer o Tite. A gente vê um São Paulo com um projeto muito interessante, com o Zubeldia agora também em fase decisiva, também chegando forte. A gente ainda não coloca ali como favorito ao título, mas também chegando forte. Então a gente vê uma organização ali acontecendo e olhando um pouco o que já foi essa Libertadores, né, em que os argentinos incomodavam muito, em que eles tinham muita coisa para se apoiar também, né, em questão de torcida, em questão a arbitragem de Libertadores também prejudica os times brasileiros em outros sentidos, não necessariamente de propósito, mas eu acho que foi encorpando as equipes brasileiras em Libertadores e tendo várias possibilidades, né, assim, o Campeonato Brasileiro permite que as equipes consigam até numa parte inferior ali, disputam uma pré-Libertadores. E aí a pré-Libertadores eles entram mais forte ainda, né? Porque é aí que você pega mais times com um poder muito abaixo até do nível técnico. Então, as possibilidades elas se apresentam muito para os times brasileiros. E aí você vai deixando chegar, você já vai deixar no caminho ali, porque tem esse confronto Fluminense e Grêmio. O Berton traz pra gente que o Grêmio queria fugir, tá certo, mas a chave do outro lado também era muito pesada. Assim, tem muito pra onde correr, né? Não tem. Se fosse pontos corridos, ia ter entre os 10, 6 brasileiros e um ou outro ali envolvido, assim. Sim, é que a questão de ser Copa é um alento para os outros clubes, porque você iguala um pouco mais. Eu acho que dentro das chaves que a gente tem, pode ter surpresa. Sim. Acho que tem favoritos bem definidos, mas pode ter surpresa. A gente tem... Ser mata-mata, eu acho que dá uma sobrevida. Total. A gente tem do lado do Flamengo ali, ele precisando decidir fora, na altitude, e depois ele passando, ele também pode pegar a altitude, porque ele também tem o The Strongest daquele lado. Então tem alguns fatores ali que podem realmente mudar a situação. Quem também segue na Libertadores é o São Paulo. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Flamengo. Jorge Nicola, né, trazendo as informações aí sobre Michael. Segundo ele, não tem nada acertado, né, do Michael com o Flamengo. O Cruzeiro também tá de olho, né, no Michael. Ele que tem contrato até janeiro e a partir de julho pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas o Nicola, né, trazendo a informação de que tem times, né, lá mesmo de onde o Michael joga, interessado em contratar o jogador. Concorrência pesada, né, para o Flamengo. A gente sabe que lá a grana é maior e aguardar, né, a sequência aí para ver se vai se concretizar o retorno do Michael. Seria um ótimo reforço, né? Já conhece o Flamengo, jogou bem, eu sou fã do futebol do Michael, craque, joga muita bola, chegaria
para acrescentar demais e deixar esse elenco ainda mais forte e mais competitivo, né, para a sequência da temporada. O Flamengo que joga contra o Grêmio está se preparando, né, para essa partida. Vale lembrar que o Flamengo é o líder do Brasileiro e vai em busca da vitória, né, para se manter na liderança. Vai perder, né, alguns jogadores aí nesse período de Copa América, mas tem um bom elenco, um bom time, um bom elenco, né, para seguir, quem sabe, na liderança do Brasileiro, conquistando vitórias. Vamos aguardar, né, sequência aí dos próximos jogos. Deixa sua opinião aqui abaixo, o que você acha da possível volta de Michael. Comenta aqui abaixo, se não é inscrito, se inscreva, valeu e até a próxima, galera.